Allan Kardec, Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos. Livro 1. As Causas Primárias. Capítulo 2. Elementos Gerais do Universo. Item 1. Conhecimento do princípio das coisas. 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Comentário de Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e a cada dia que passa, mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Comentário de Kardec. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro. Item 2. Espírito e matéria. 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. 22a. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Comentário de Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. 23. Que é espírito? O princípio inteligente do universo. 23a. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. 25.
O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos, mas é necessário a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. 25a. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como o elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. 27a. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm, quase sempre, de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Comentário de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Item 3. Propriedades da matéria. 29. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal.
A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Comentário de Kardec. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e a mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Comentário de Kardec. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro a acha má. Uns veem azul o que outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota de rodapé. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar, pela vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética, dirigida pela vontade. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção do oxigênio. Comentário de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. 33a. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem, para a matéria, mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são, senão, efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. 34a. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Item 4. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito?
Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei, e no entanto a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Nota do tradutor. As variações de tratamento, ora na segunda, ora na terceira pessoa, correspondem aos momentos em que o espírito se referia ao interlocutor, pessoalmente, a todos os presentes ou ainda a toda a humanidade. Comentário de Kardec. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Nota do tradutor. Todos estes princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo.